vai ver a grande vantagem, né, de você olhar apenas para um substrato, você Sim, vê que a produção, né, perdão, na verdade, a utilização daquele único exclusivo substrato, ele é muito pouco, pouco. né, como você falou, de 20, 30 gramas. Não, mas ainda assim poderia argumentar, tá bom, Thiago, mas 20 a 30 gramas todo santo dia, daqui a 6 meses dá diferença, 1 quilo, sei lá. Ainda assim, não. Não, o metabolismo é dinâmico e, na verdade, para fazer um estudo bem controlado com humano, médio e longo prazo, para saber se o pulo do gato foi pular o café da manhã ou não, porque a grande pergunta do aeróbio jejum é essa, pular o café da manhã faz diferença? Então, observe, no grupo A, fez aeróbio jejum, não consumiu nada. O grupo B, ele fez o café da manhã. Por exemplo, aqui um pão com geleia. O que vai ter que acontecer depois na sequência? O grupo que fez o aeróbio jejum, que consumiu nada durante a manhã, ele vai ter que consumir esse pão com geleia, por exemplo, após o exercício. E o grupo que comeu o pão com geleia antes, ao terminar o exercício, ele não está consumindo nada. Por quê? Porque a dieta, e aí depois a dieta segue igual nos dois grupos ao longo do dia. Porque a grande pergunta do aeróbio jejum não é sobre dieta, não é sobre alimentação. Você pode fazer o exercício em jejum versus o cidadão que está fazendo o de jejum, mas quem fez o de jejum após o exercício não consome nada, e quem não consumiu nada, ou seja, fez o aeróbio jejum após o término do aeróbio jejum, tem que consumir exatamente o que o outro grupo consumiu no de jejum. Aí você fica igual. E o resto do dia segue igual em termos de exercício e nutrição. Então a grande pergunta é, pular o café da manhã faz muita diferença? Então quando você analisa, como eu falei, você está consumindo, queimando 20, 30 gramas a mais de gordura, no máximo, nesse tipo de exercício moderado, 20, 30, 40 minutos, 20 a 30 gramas, durante o esforço. E se você for olhar dentro do modelo teórico, após o exercício, esse que fez o aeróbio jejum está consumindo agora o pão com geleia, está queimando, entre aspas, aí mais carboidrato, porque está sendo ofertado. E o cidadão do outro grupo que consumiu o pão com geleia antes do esforço, durante a atividade física foi mais carbo, ok, e menos gordura. Mas depois do exercício, que ele não tem mais acesso ao pão com geleia, vai ficar em jejum naquele momento, ele está queimando mais gordura. Então meio que equivale. Isso já tem literatura. Crônico, ou seja, semanas, meses fazendo isso. Com humano, grupo A e grupo B. E Bem vê controlado. que no final das contas dá no mesmo, porque queimar gordura durante o esforço não é o pulo do gato. De novo, eu posso ficar sedentário e perder gordura. Eu vou ter que ter o déficit calórico. E para ter esse déficit calórico consistente, né, ao longo do tempo, eu tenho que ver meu estilo de vida, na verdade. Toda vez que a gente menciona esse tema, né, é um tema bastante polêmico, acho que caberia até um outro videocast Sim. a gente falar, né, dessas estratégias, então, todos se falam. E quando correlacionam isso, o aeróbico em jejum, com o emagrecimento diretamente, eu sempre me pergunto o seguinte, bom, se o interesse é só na oxidação de gordura pura e simplesmente, coisa que a gente já percebeu que não é assim, nosso corpo não é exclusivo esse substrato, agora esse, na verdade você tem um conjunto e o que sinaliza ali a demanda. Então, se eu dormir mais 8 horas, se eu dormir 8 horas, aí o aeróbico em jejum, né? Acordar, fazer atividade física para emagrecer mais rápido. E se ao invés de dormir 8 horas, eu dormir 16? Né? Se eu Sim. prolongar. Porque se Ficar a gente parado o dia sabe, inteiro, né? exatamente, se ao dormir eu já estou no processo de gliconeogênese, né? Já estou no jejum ali prolongado, então já está queimando mais gordura e eu estou favorecendo essa oxidação de gordura, se eu ficar mais 8 horas dormindo, eu emagreço mais do que eu acordar, não comer nada e fazer 30 minutos de esteira em baixa intensidade. Até porque se você for olhar, né, realmente o quanto de gordura vai ser oxidado, e o quanto isso representa em termos calóricos, né, naquela continha que a gente faz da caloria gasta, você vai ver que o saldo também de calorias ali é relativamente pequeno, né? Então, acho que a gente tem que chamar a atenção. A gente aqui, em momento nenhum, está dizendo que é errado fazer, que não é para Isso. fazer. O que a gente está pontuando é a análise do metabolismo sobre essa ou aquela estratégia. Né? Em momento nenhum, o Thiago falou que não é para fazer, mas a gente precisa entender, mais uma vez, entender o Não, processo para certo. ter um argumento de se utilizar ou não. Tem muita gente que pratica o aeróbico em jejum e tem resultados excelentes, inclusive em performance, Sim. né? Inclusive em performance, tá certo? Mas qual é a situação? Quem é o indivíduo? Como é que é o estado pré-treino? Como é que é o descanso dele? Ou seja, como é que é o estado pós-treino? Como é que é a dieta dele? Enfim, qual é a necessidade que a pessoa tem de fato de perder massa gorda,
Né? Qual é a necessidade disso? Se ela tem essa necessidade, não tem? Então, tem Mesmo várias que tenha situações. necessidade de perder essa massa gorda, pode conseguir com o aeróbio jejum ou não.